Olá, seres humanos, bom dia, que ainda é noite. Saindo do hostel agora, já tomei cafezinho da manhã. Café da manhã hoje foi banana e rude. E hoje nós vamos de Caldas de Reis até Padrão, que são 18, 19 quilômetros, é menos do que ontem, graças a Deus. Meu pé está melhorando aos poucos, mas ainda assim sigo de chinelo para não piorar. E é isso, partiu o caminho Santiago, mais um dia. Vou levar vocês para caminhar um pouquinho comigo. Peguei essa manada e tô seguindo eles até o dia clarear. Hoje, por um acaso, seria um daqueles dias lindos de caminhar se fosse dia. Porque o caminho todo foi no meio da floresta. O caminho todo foi no meio da mata. E ia ter sido lindo caminhar de dia. Aqui tem um riacho. Mas, aquele negócio. Quanto mais cedo a gente sai, mais cedo a gente chega. E hoje diz o Google Maps que são 3 horas e meia de caminhada. Lá se foram já 1 hora de caminhada. Eu tô muito feliz e satisfeita com o meu pé. Tô cada dia mais aliviada. E, gente, o dia tá clareando, mas acho que tá um pouco de neblina. Acho que tá fazendo 24 graus. Baixou bastante a temperatura. Que por um lado, pra caminhar, não é nada mal. Apesar de eu gostar do lindo do sol. Ah, e lá atrás, por um acaso, quando eu saí do hostel, tinha uma mulher meio que esperando alguém pra ela seguir, sabe? Ela me viu e me seguiu. Só que, coitadinha, ela seguiu a pessoa errada, porque eu sou uma perdida. E realmente, olhei o Google Maps sempre em frente, tô indo sempre em frente. Aí é aquele negócio, né? Quando você tá sozinho, você vai no instinto. Sentindo meu coração de olhar de novo. Tinha pegado o caminho errado e a Linda tava atrás de mim. E pronto. Avisei ela, olhei no Google Maps dela também e avisei, olha, tá errado, ali atrás. Tinha andado aqui uns 20 metros errado. E pronto. Fui, peguei e voltei. No que eu voltei, ela entrou na estrada, ela veio atrás de mim, entrou na estradinha do lado assim. E falei, cara, ali não tem saída. E pronto. Ela entrou por lá e eu entrei no caminho certo. Eu, inicialmente, fiquei preocupada com ela. Falei, cara, ela entrou no lugar errado, tá entrando pra casa dos outros, ali não tem saída. E eu não sabia se eu olhava pra frente ou se eu olhava pra trás. Porque eu aproveitei que tava vindo essa manada e eu queria seguir eles, em vez daquela mulher ficar me seguindo, porque eu sou uma perdida. E pronto. A bonita ficou pra trás e inicialmente eu fiquei preocupada. E eu treinei meu cérebro de que ela não era da minha responsabilidade. Ela tava com o Google Maps, tem mais gente caminhando, não sou só eu. E pronto. Deixei ela pra lá e segui meu fluxo, igual eu já tava mesmo, que era o meu propósito. Porque eu não ia deixar também ela literalmente desviar meu caminho por preocupação com coisa que não era minha orçada. E pronto. Ela ficou pra trás e eu tô caminhando leve, sem preocupação, só relatando pra vocês o que aconteceu. E por um acaso, hoje, por estar no meio de mata, tá me dando uma sensação de que tá demorando muito mais pra clarear o dia, porque das outras vezes, por mais que eu saí, ainda era mais cedo do que hoje. Eu andei um bocado dentro da cidade e tem as luzes da cidade, né? E aqui não, eu devo ter andado aqui uns 200 metros dentro de Caldas de Reis e a gente entrou pro meio da floresta e estamos na floresta esse tempo todo. E aí tá me dando a sensação de que tá demorando mais tempo pra clarear hoje. Mas não tá não, é só uma sensação mesmo por não ter as luzes da cidade. E hoje era um caminho que por um acaso eu ia ficar meio receosa de vir sozinha igual a mulher veio. Mas eu não fico olhando o Google Maps antes de vir, não fico conferindo muita coisa, justamente para eu não ficar criando expectativa e criando coisa na minha cabeça. Eu deixo o caminho levar e pronto. Eu acordo, faço as minhas coisas e aí, antes de sair, eu ligo o meu Google Maps, ponho o caminho que eu quero, ligo o aplicativo do caminho e vou.
Não fico pesquisando caminho, não fico pesquisando nada disso. Até porque eu não decoro nada daquelas informações. Tipo, se eu olhar um caminho, eu não vou decorar. E se eu ver que é um caminho relativamente perigoso, vamos dizer assim, eu vou ficar criando coisa na minha cabeça que não existe. Então pronto. Ligo o Google Maps e adiante. Sigo sempre em frente e já tá. Gente, olha que doideira que tá esse caminho. Um nevoeiro, mas um nevoeiro. E ó, ontem eu andei 21 quilômetros de plantação de uva e de milho. E hoje não mudou muita coisa não. Israel só toma vinho e come milho, porque não... E você não vê outra coisa, é só isso a vida inteira. E olha esse caminho como tá meio sinistro hoje. Eu tô pra te falar que eu tenho mais receio dessa neblina do que do escuro. Mas é lo que hay. É isso que nós temos pra hoje. Vamos, adiante, adiante. Olha. Olha o caminho hoje. Pura neblina. Estão começando a acordar os bonitinhos. Até os pássaros na Espanha acordam tarde. Porque a vida aqui só começa depois de 10 horas da manhã. E depois de tarde ainda tem a sesta, que é mais 2 ou 4 horas de descanso. Olha lá. Ah, achei. Ah, não vai dar. Ali, ó. Ah, estão tudo ali, ó. Enfim, até os pássaros aqui acordam tarde. Sabe o que eu percebi nesse caminho? Por várias vezes durante o percurso, todas as vezes que eu estive caminhando sozinha, eu percebi que o agravante de você caminhar sozinha é porque dá uma sensação, você vai entendendo isso ao longo do percurso. Eu percebi que caminhar sozinha é bom, eu gosto de caminhar sozinha, mas o caminho fica um bocado mais pesadinho, vamos dizer assim. Olha lá, vem caminho. O caminho fica um bocado mais pesadinho, porque eu percebi que todas as vezes que eu estava no meio de manada, com muita gente, mesmo que eu estivesse com dor, cansada e com fome, o cérebro da gente, ele automaticamente, quando você está no meio de outras pessoas, ele entra numa competição. Porque a gente passa a vida a competir até com a gente mesmo. E quando você está com mais pessoas, isso ainda agrava. Essa chavinha vira e, querendo ou não, você quer estar melhor do que o outro, você quer se sentir melhor do que o outro, você quer ter a sensação de que você está na frente. Eu gosto de competições? Não, eu não gosto de competições. Mas eu tô falando que isso é uma coisa que o cérebro da gente faz automaticamente. Você nem percebe. Quando você vê, você já tá andando, correndo, esbaforido na frente, sabe assim? Você esquece a dor que você tá sentindo, porque as pessoas estão ali à volta, falando, conversando. E você acaba entretendo com as vozes à volta e acaba esquecendo um bocadinho da tua dor. E todas as vezes que eu estive sozinha, o cansaço bateu mais forte, a fome bateu mais forte, a dor bateu mais forte, a sede bateu mais forte. Por quê? Porque você não tem vozes à tua volta para te distrair ou para você querer competir, vamos dizer assim. E aí isso fica um bocado mais pesado, vamos dizer assim. Mas eu imagino também,
Acho eu que se você tiver com companhia, é claro que você tem ali um apoio psicológico, você tem um apoio emocional, você tem um apoio até físico, se for o caso de você precisar de uma ajuda ou coisa do tipo. Claro. E isso te motiva a andar mais ou andar num ritmo menos acelerado, vamos dizer assim. Porque às vezes tem momentos no caminho que você quer parar para descansar. Por várias vezes, assim, eu passei pelas pessoas e eu parei para descansar e de repente essas pessoas passaram por mim. E quando as pessoas passam por você, lá no fundinho, dá uma sensação de abandono ou de puta merda, perdi, sabe assim? É o cérebro da gente que fica lutando contra a gente o tempo inteiro e colocando a gente talvez em situações que não existem. Mas eu imagino também que dependendo da pessoa com que você queira caminhar, o teu caminho também não vai ser leve. Porque eu sou do tipo de pessoa que eu passo a vida preocupada com os outros, com o bem-estar dos outros. E eu ia passar o caminho inteiro preocupada se a pessoa tá bem, se ela tá com sede, se ela tá com fome, se ela tá bem fisicamente. E eu não ia aproveitar o meu caminho. Eu não ia sentir o meu caminho, eu não ia vivenciar o meu caminho. Eu ia passar o caminho inteiro preocupado com o caminho dos outros. Então, caminhar sozinho nem sempre é ruim. E nem sempre é bom de tudo. E é isso, mas eu tô gostando muito de caminhar sozinha. Eu tô vivendo esse caminho intensamente. Tá sendo o melhor caminho da minha vida. Tirando as dores do meu pé, claro, mas é o que eu sempre falo. Realizar sonhos. Sonhar é de graça. Realizar é que às vezes custa um pouco. E no meu caso, tá custando o meu pé. E algumas dores no corpo. Mas isso também eu sei que é coisa que passa. E eu sei que são aprovações. E pronto. Não se pode ter tudo na vida, a verdade é essa. Que não se pode ter tudo na vida. Ou você tem um buen caminho, ou tu tem los pies bueno. As duas coisas não há. Então assim, eu tô sendo muito feliz no meu caminho, caminhando sozinha, porque é uma experiência que eu queria mesmo viver esse caminho sozinha e estar em contato com a natureza, comigo mesmo, com o meu ser. E eu tinha muitas expectativas para esse caminho e afinal essas expectativas estão assim, master, me surpreendendo muito. O caminho, gente, o caminho é muito lindo. A natureza é perfeita, é o que eu falo, não dá pra acostumar com a natureza. Que por mais que você pense, ok, tá tudo lindo, ok, não preciso de mais. E pronto, vem Deus com surpresinha e fala, toma um riacho, toma uma quedinha d'água, toma esse rio transparente, toma essa floresta incrível, sabe assim? Não dá pra acostumar com a natureza. O caminho tem sido incrível pra mim, gente. A verdade é essa. Não estou romantizando o caminho, é tanto que eu tô contando pra vocês as minhas dores. Claro que não é fácil andar 20, 30 quilômetros por dia. Não é fácil, nunca vai ser. Acho que só pra quem compete. Pra mim que sou uma pessoa sedentária, isso não tá sendo fácil, claro que não. Mas tá sendo muito prazeroso. E eu tô muito orgulhosa de mim. Muito orgulhosa mesmo. Eu tô muito feliz, gente. Muito satisfeita com o meu... em saber que eu tenho potencial e que eu tive medo pra ter coragem. E às vezes é bom ter medo. Porque é só com ele que a coragem vem. Como eu disse ontem, como eu disse no caminho anterior, você só tem coragem se você tiver medo. Porque se você não tiver medo, você não precisa coragem. E eu tô de verdade admirada e orgulhosa de mim mesma. Lá já se foram... falta 35 quilômetros só pra eu chegar em Santiago de Compostela. E depois oremos que vai ter mais. Finisterre, me aguarde, que eu vou chegar em Finisterre. E eu entendi também, gente, que ao longo desse percurso, a verdade é... Eu sempre falo que eu faço amizade até na fila do banheiro, né? Que eu sou a pessoa mais fácil do mundo de fazer uma amizade. Mas eu entendi no caminho, eu conheci um casal de brasileiros, acho que só teve eles, só os dois de brasileiro no caminho que eu encontrei. Não seria nada mal conhecer alguém e sair caminhando com essa pessoa. Mas você sabe o que eu entendi? Eu entendi que essa jornada é literalmente minha, não é de mais ninguém.
Foi bom ter conhecido eles, a gente conversou, bateu papo e tal, mas eu percebi que eles estavam num ritmo muito lento. E a mulher já tinha feito o caminho, mas o homem não. E ele tava meio passando mal, não sei. Ele não tava muito bem. E eu percebi que eles estavam caminhando num ritmo muito lento. Eu não sou a pessoa mais rápida do mundo. Claro que não, tô longe disso. Muito pelo contrário. Mas eu também percebi que eu não queria caminhar no ritmo deles. E eu também não queria caminhar conversando com alguém. Porque eu literalmente queria conversar comigo mesma, ouvir meus pensamentos. Era isso que eu queria fazer. E conversar com Deus. E o propósito do meu caminho... Chega, me emociona. O propósito do meu caminho... não era religioso. Porque durante muitos anos esse caminho era simplesmente um caminho religioso. E afinal ele passou a ser um caminho espirituoso. E o meu intuito desse caminho era ser um caminho espirituoso. Mas o que eu tenho mais feito nesse caminho inteiro, porque eu falo igual papagaio a vida inteira, quem me conhece sabe. Então as minhas amizades eu quase não deixo as pessoas falar, de tanto que eu falo. E o que eu mais tenho feito nesse caminho inteiro é falar com Deus, literalmente. E Deus é tão bom, gente. Deus cuida tão bem, pelo menos de mim. Deus cuida tão bem de mim e eu tenho não sei, eu tenho bons sentimentos em relação aos outros, sabe assim? Eu tenho uma alma de que quer sempre, apesar de eu ter um espírito livre, eu tenho um espírito de quem quer sempre cuidar do outro. Sempre ter todo mundo debaixo das minhas asas, debaixo dos meus cuidados, sabe assim? E quase nunca me sinto cuidada, a não ser por Deus. E o que eu mais tenho sentido nesse caminho é Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus na minha vida. E por um acaso eu saí de casa com os meus 2 tercinhos, que eu carrego comigo a vida inteira. A vida inteira não. Desde os meus 28 anos. Eu carrego esses 2 tercinhos comigo. E eu trouxe eles pra ser benzido, porque eu já levei eles em Fátima, quando eu fui em Fátima. E agora eu trouxe eles pro caminho, pra eles caminharem comigo como sempre foi. E só quero dizer que Deus tem sido muito bom. Deus é bom o tempo todo, literalmente. Que esse caminho tá revigorando a minha alma. Tá me mostrando que eu sou muito mais capaz do que eu imaginava ser. Que eu tenho muito mais potencial do que eu imaginava ter. E que Deus não abandona ninguém, em momento nenhum. E é só você querer. É só você querer e permitir que ele entre na tua vida, que ele vai entrar. Até porque ele não vai ficar batendo na porta e fechando a porta na cara dele e tá tudo bem, não. Ele só vai entrar se você permitir. E desde os meus 28 anos, quando eu descobri que eu podia sonhar e que eu podia realizar os meus sonhos, eu literalmente coloquei a minha vida nas mãos de Deus, para Deus cuidar da minha vida e colocar os anjos dele no meu caminho, para que eu conseguisse realizar os meus sonhos. Porque eu sozinha, eu não ia conseguir de verdade. Se não fosse Deus na minha vida, eu de verdade não conseguiria. Então sim, Deus tem sido incrível, literalmente, comigo. E eu sempre falo, os outros me perguntam, mas tu vai sozinha? Eu falo, não, gente, eu vou com a minha mochila nas costas e Deus vai na frente. Porque se não for Deus, não é mais ninguém. Até porque eu não vou ficar esperando ninguém pra viver minha vida. Eu que tenho que viver minha vida, até porque Deus que me deu ela de presente. Então o mínimo que eu tenho que fazer é viver ela, pra Deus acreditar de que eu tô fazendo o que eu vim aqui pra fazer, que é viver. Aliás, Ele me deu a vida pra viver. Então eu sempre ponho Deus na frente e pronto, eu vou viver na minha vidinha com Deus cuidando de mim. Gente, esse caminho tem sido assim, lindo. Eu juro pra vocês. É loucura, é loucura. Antes de eu ligar essa câmera, gente, é loucura real. Antes de eu ligar essa câmera, eu tava cheia de dor. E eu juro, não tem mais nenhuma dor.
caminho ali atrás, falando: Deus, cuida do meu pé, Senhor, que eu preciso chegar lá. Me dá força, Senhor. A única coisa que eu tô te pedindo é só pra cuidar do meu pé. De resto é só gratidão. Porque eu preciso do meu pé pra chegar lá. E pronto, gente. Não tem mais dor. Tava com dor na virilha, com dor na perna e com dor no pé. Já não tenho mais. Deus é muito bom. Ontem eu tava conversando com uma amiga e eu perguntei a ela: pergunta ao seu marido se o caminho de Finisterra é bem sinalizado e tal, porque eu tenho medo de me perder, né? Tô sozinha, gente, né? Não é medo, é receio, porque eu sei que Deus tá encaminhando as coisas, mas a gente também tem que tomar o mínimo de cuidado. Ela: não, Desirê, ele disse que o caminho é bem sinalizado. Aí ela: mas você vai até Finisterra? Eu falei: se o meu pé me permitir, eu vou. Ela: não, você vai ver que quando você chegar em Santiago, todas as suas dores somem. Não precisou chegar em Santiago. Não precisou chegar em Santiago. E ontem ainda estava conversando com a minha prima. E ela me perguntou: Deise, você não tá chorando no meio do caminho? Porque só de ver os seus vídeos eu fico emocionada, com vontade de chorar, porque realmente parece que tá sendo um caminho incrível. E eu falei: não, Iana, eu não tô chorando. Eu só chorei aquele dia na igreja, porque realmente entrar numa igreja onde no altar tinha uma mulher representando foi incrível, sabe? Assim, e me tocou muito. E eu disse pra ela que eu só tinha chorado lá na igreja e pronto, agora tô eu aqui. Morrendo de chorar. De gratidão. Meu Deus, que coisa boa. Que sensação gostosa. Não tenho dor. Gente, não é brincadeira. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, porque eu sinto muita dor desde os meus 8 anos. Eu sinto muita dor nas costas. Eu falo que é de carregar o mundo nas costas, que eu passo a vida a carregar o mundo nas costas. E eu sempre falo: meu Deus, tudo que eu queria da minha vida é passar um dia sem sentir dor. Só um dia, é pedir muito. E não, gente, não é pedir muito, porque eu não tô com dor. Obrigada, Deus. Obrigada de verdade. Obrigada, Deus. Juro, é um caminho literalmente sem volta. Que bom que é estar aqui. Que bom. Que bom que é estar aqui. Que bom. Desculpa a choradeira, gente. Já me recuperei. Não tem dor mais. Deve doer mais pra frente. O cansaço deve pesar. Uma hora vai. Mas falta 1h30 só pra eu chegar em Padrão. E eu tô... acho que feliz, né? Tá todo mundo vendo. Feliz, satisfeita e literalmente completa. Tô completa. Sozinha. / Deus. E completa. Tô muito feliz. Obrigada. Obrigada, caminho. Obrigada, Deus. Obrigada. Eu não tô com dor. Eu não tô com dor. Eu não tô com dor. Juro, gente. E ontem, por um acaso, eu tava com tanta dor na minha perna no meio do caminho. E tinha, quando eu e meus irmãos eram pequenos, que a gente tava passando mal, ou alguma coisa do tipo, a minha mãe sempre cantava uma música pra gente.
E ontem, por um acaso, eu vim cantando essa música pelo caminho, que é aquela: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E pronto. E pronto. Hoje não dói. E eu posso ir. Hoje não dói. E eu posso ir. Que caminho, gente. Que caminho. Olha isso. Olha esse caminho. Eu não tenho dor. Eu não tenho dor. Gente, eu tô muito feliz. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu tô muito feliz mesmo. Adelante e bom caminho. Parou a choradeira? Riane, não vou chorar mais, tá? 1, 2, 3. Deu por hoje. Já acabou, Jéssica? Não vou chorar mais, tá? Mas lembrar de você eu vou o caminho inteiro. Pode ficar tranquila. Curiosidade sobre a Espanha. Olha o cemitério. Não gosto? Não gosto. Mas olha que organizado. É muito organizado. E sempre fica no quintal de uma igreja. Mas uma curiosidade sobre o caminho e sobre o cemitério é que o caminho vai chegar em Santiago. Todo mundo vai para Santiago. E o cemitério, a gente já sabe. É para lá que todo mundo vai. No fim, é para lá que todo mundo vai. Caminho Santiago é igual. Uma hora a gente chega em Santiago de Compostela. É o nosso destino. Olha, para quem tem curiosidade de saber se o caminho é seguro ou bem sinalizado, gente, a cada 20 metros, praticamente, você vê uma placa do caminho. Aqui não, porque o caminho é um só, não tem como se perder. Mas nas cidades e nos lugares onde tem outras ruas para entrar, o caminho é super, muito mega sinalizado. A cada 20 metros tem uma seta indicando o caminho. É incrível. E sem falar que tem estrutura, tipo, tem fonte em vários lugares para você pegar água e lavar o rosto. Ontem eu fiquei encantada com Caldas de Reis, com aquelas águas termais que estavam lá, era tudo que eu precisava. Aquelas águas termais foi assim, um acalento pro meu coração. Porque, gente, não tem coisa melhor que você ter caminhado 21 quilômetros, chegar e pôr seu pé na água quentinha, tá? Que maravilha que foi aquilo. E tem fonte também de água, por todo o percurso, assim. As fontes são mais distantes uma das outras, mas ainda tem bastante fonte. Inclusive, antes de chegar em Caldas de Reis, o meu pé tava todo imundo, tava muito sujo o meu pé. E eu peguei, parei na fonte para lavar meu pé e vi um ciclista. Falei com ele, não, pode encher sua garrafa primeiro que esse pé aqui vai demorar. Se eu chegar lá no rosto com esse pé desse jeito, eles não vão deixar nem eu entrar lá. Que esse pé imundo do jeito que tá. Pra quem perguntou se o caminho é bem sinalizado, olha, tem uma seta aqui indicando que é pra frente. Tu vem pra frente, tem o quê? 2 ruas. Aí pra onde que você vai? Olha lá. Gente, a cada 20 metros, literalmente a cada 20 metros, você tem uma seta indicando o caminho. Impossível se perder. A pessoa só se perde por falta de atenção mesmo. E pronto. Mas fora disso, tem seta pra todo lado. Que eu falei sobre as fontes também, ó. Tem fonte aqui. Tem fonte aqui e tem uma ali atrás, na rua de trás ali, que eu acabei de passar. Tem nem 50 metros de distância uma da outra. Aqueles dois ali, ó. Onde eles me veem, eles me param. Eles estão desacreditados que eu tô andando de Havaianas esse tempo todo. Eles já até falaram pra eu mandar um e-mail pra Havaianas. Pra
Havaianas me manda umas Havaianas, que não seria nada mal. Eu mandaria um e-mail, pelo menos pra central daqui da Espanha, pra te dar uma Havaianas, porque se essa arrebentar, como é que você vai fazer pra chegar? Mas coitados, eles estão preocupadíssimos. Onde eles me vê, eles param. Tá tudo bem? Tá tudo bem? E o pé? Onde eles me vê, eles param. Olha lá. Estão os dois caminhando. Sempre em frente, gente. Já estamos quase chegando. Faltam 53 minutos pra chegar. Tô nem acreditando. Chegar lá aqui, às 10h30 da manhã, 11 horas. Bem cedo. Esse é um daqueles presentes do caminho. Acho que aqui é um miradouro. Tem uma fonte ali. Banquinhos para sentar. E tem vista para a cidade. Era para ter mais se não fosse a árvore. Pelo visto, a vista era essa. Mas graças a Deus tem árvore aqui na frente. Presentes do caminho. Olha isso, gente. Eu tô passada, chocada. Juro. Presentes do caminho. Gente, é muito. Eles estão até lá, ó. Até lá. Gente. Alguém já viu um cardume desse? Eu, sinceramente, primeira vez. Nunca vi na minha vida. Tô passada. Gente. Não. Olha que eles... Gente, aquilo ali tudo. Tudo é peixe. Meu Deus. Não sei, deve ter... Gente, eles devem ter abrido um criadouro. Porque não tem explicação. Olha isso. Eu tô desacreditada, gente. Eu tô desacreditada. É sério? Não, é sério? Eles devem ter abrido um criadouro, porque não é possível. Juro, eu nunca vi tanto peixe na minha vida inteira. Gente, nunca vi. Me julguem, nunca vi. Essa quantidade de peixe aqui, que aquilo ali atrás é tudo peixe. E mais tudo isso aqui, me julguem. Não dá pra se acostumar com a natureza, não dá. Eu saí daquela mata linda, falei, hoje acabou, nada mais me surpreende. E pronto, olha isso. Impossível não se surpreender. Sobre a frase, no caminho mesmo sozinho, ninguém está sozinho. Gente, o caminho de hoje... Não tem palavras pro caminho de hoje. Só gratidão mesmo. Só gratidão. Hoje o sentimento não é nem de superação. Ontem foi. Mas hoje é só gratidão. Tenho que falar desse caminho hoje. Sobre os presentes do caminho. Já te disse para não se acostumar com a natureza, porque ela vai te surpreender. E eu estou a uns 10 minutos só do meu rosto. Mas hoje eu tô andando até devagar, porque eu não tô com pressa nenhuma hoje de chegar. Nenhuma. O caminho hoje foi lindo, gente. Foi lindo. O caminho de hoje foi o caminho mais lindo que eu já fiz na minha vida inteira. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais, demais. Assim, é inexplicável a bondade de Deus. Eu tô sem... Gente, eu não tô com dor. Ai. Olha, muito feliz eu tô hoje, muito feliz. Olha a quantidade de peregrino que veio pra Padrão.
Deve ter uns 50, 70 peregrinos na minha frente. Muita gente mesmo. E não são os adolescentes da excursão, não. Porque eles já tem 2 dias que eu não vejo eles. São outras pessoas, mas são pessoas que eu já encontrei pelo caminho. Enfim, padrão hoje vai ficar cheio. Cheguei no meu hostel, que fica logo ali atrás. E adivinha, só 3 horas da tarde. Na mensagem eles disseram que era 12:30, mas lá na porta tá escrito que é só 3 horas da tarde. E pronto. Tem um café aqui, sei lá, 50 metros de distância, e eu parei aqui agora pra tomar um cafezinho. Aí eu pedi um 7-Up e veio com azeitona. E pedi um croissantzinho. Dessa vez veio um croissantzinho igual eu queria, não igual lá em Ponte Vedra, que eu pedi um croissant e veio aquele pãozinho maravilhoso com presunto. Pra quem gosta, ele era perfeito. Hoje, pra mim, isso tá perfeito. Um croissantzinho com manteiga. Era tudo que eu precisava. E pronto. Agora é esperar o rosto pra fazer check-in. Então, seres humanos, já cheguei, já tomei cafezinho. Agora tem que fazer hora pro rosto abrir pra eu fazer check-in. E aí eu aproveitei pra me falar dessa lindinha aqui. Por que essa conchinha, ela é o símbolo do caminho de Santiago? Aqui passa o caminho, vai ver 399 peregrinos passando atrás enquanto isso. Por que essa conchinha, ela é o símbolo do caminho? Porque nela tem vários veios, tá vendo? Que sempre chega em um só lugar. É como o caminho de Santiago. Existem vários caminhos que chegam a Santiago de Compostela. Só em Portugal são 3 caminhos que existem. E tem o caminho francês e tem o caminho inglês. Então essa conchinha é como se ela fosse vários caminhos que chegassem em um só lugar, como os caminhos de Santiago. Por isso que ela é um símbolo muito forte do caminho de Santiago. Um dos outros significados é que antigamente os peregrinos usavam essas conchas como utensílios para comer, para beber água, para essas coisas, porque, né, eles não tinham condições de ficar carregando o mundo nas costas e eles não tinham estrutura nenhuma para isso. Então eles usavam essas conchas como utensílios para comer, para se alimentar e para beber. E um outro símbolo também é a cabacinha, que é uma cabacinha que eles levavam com a água, que era a única forma que eles tinham de armazenar a água pelo caminho, eram nessas cabacinhas, e a concha era um utensílio. Por isso que ela é um símbolo tão forte no caminho de Santiago. E uma das outras coisas é que quando um peregrino morria, ele era enterrado com essa conchinha, para que todo mundo soubesse que ele era um peregrino do caminho de Santiago, que eu acho bem interessante. E tem uma história também que eu ouvi, que eu achei muito legal, foi uma das primeiras que eu ouvi quando eu estava pesquisando sobre o caminho, que falava que Santiago morreu, ele foi morto decapitado, por isso também tem uma faquinha desenhada nas conchinhas, na maioria delas. E os amigos dele estavam tentando esconder o corpo de Tiago. E pronto, pegaram um barco e vieram parar na Galícia. Mas quando eles chegaram na Galícia, o mar estava muito agitado e o barquinho deles ficaram naufragado. E estava acontecendo um casamento na praia. E nisso, o noivo viu aquela situação, pulou no mar, nadou até eles, e quando o noivo estava no meio do caminho, veio uma onda muito forte e pegou ele. E ele meio que desistiu. E nessa que ele viu que não ia ter jeito, que ele ia morrer naquela situação, ele orou e pediu para Deus: Deus, me ajuda para eu ajudar aquela gente. E aí ele conseguiu nadar e ir até o barco e ajudar as pessoas que estavam naquele barco. E quando eles chegaram na praia, tinha muitas, milhares de vieiras no barco e na roupa deles, e em todo canto tinha vieiras. E vocês não sabem, mas aqui dentro fica um serzinho vivo. Então o que ele entendeu que foi as vieiras que salvaram a vida dele e ajudou ele a salvar aquela gente. E desde então esse homem se converteu e saiu dando esse testemunho de que as vieiras salvaram a vida dele. E quem estava naquele barco naquele momento eram os amigos de Tiago com o corpo de Tiago. E é por isso que essa conchinha é um símbolozinho tão forte, e todo peregrino carrega essa conchinha com todo amor e com todo carinho. Até porque sempre que você está com uma conchinha dessa, todo mundo sabe que você é um peregrino do caminho de Santiago mesmo. E onde você passa, as pessoas falam bom caminho. E elas falam bom caminho com tanto carinho que você se sente abraçado, você se sente acolhido. Você sente um cuidado diferente quando você está com essa conchinha. Realmente. É diferente de um viajante mochileiro normal. Quando você tá com essa conchinha, parece que o cuidado vem em dobro. Acho que as pessoas têm um bocado de admiração
porque não é todo mundo que tem essa vontade, que tem esse desejo, que tem essa coragem de sair por aí peregrinando, não numa viagem de férias, mas sim numa viagem com um intuito, com um intuito religioso, com um intuito espiritual, mas com um intuito. E eu me senti abraçada com essa conchinha. Muito abraçada, de verdade, com essa conchinha. Aonde você passa, as pessoas veem a conchinha, tipo, o carinho vem em dobro, com certeza. E é isso, gente. Depois eu conto mais curiosidades sobre o caminho. Vim aqui procurar um trem pra comer. Tinha um restaurante que tinha arrozinho com bifinho, batata frita. Só que como eu sou a pessoa mais sortuda do mundo, o único restaurante que vende arroz tá fechado. E provavelmente eles só servem almoço. E pronto, sobrou pra mim comer o quê? Um bocadinho. Quando fala bocadilho, eu pensei assim, é um bocadinho de coisa. É pouquinha coisa. Mas afinal, olha isso. Olha isso. Meio metro de pão. Minha menina me serviu um refrigerante e veio com um macarrão meio estranho, meio branco lá. Sabe aquele petisquinho que eles fazem? Falei, não, isso aí você pode levar que eu não quero não, muito obrigada. Ela tem certeza? Quer azeitona? Eu falei, não, obrigada, é só o bocadinho mesmo e o 7-Up. E pronto, tô aqui jantando pra depois voltar pro rosto, pra editar um bocado de vídeo e descansar, porque amanhã tem 25 km. É 25 km pra conta. E vamos vencer.